E aí, galera? Então, temos mais uma questão do Enem. Você já deve ter visto esse texto aqui da questão em algumas outras provas, tá? Não é um texto aí muito novo. Tá? Ela apareceu em alguns momentos já, principalmente depois das manifestações de 2013, mas a questão é inédita para a gente. Tá? Ele diz o seguinte, ó, que em 1879, cerca de 5.000 pessoas reuniram-se para solicitar a Dom Pedro II a revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o transporte urbano. O vintém era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Ao grito de fora o vintém, os manifestantes espancaram condutores, esfaquearam mulas, viraram bondes e arrancaram trilhos. Um oficial ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos são imprecisas. Muitos interesses se fundiram nessa revolta, de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social detonada por um pobre vintém. A leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações representou uma tentativa de... Galera, a revolta do vintém, ela acabou ganhando aí uma certa notoriedade, né, na sociedade brasileira nos últimos anos, por conta das manifestações de 2013 que se iniciaram a partir do movimento Passe Livre, que fala exatamente na questão da redução do valor das passagens ou até da extinção da cobrança das passagens no transporte público brasileiro, que fala em melhorar a qualidade desse transporte, oferecer um serviço de melhor qualidade aos cidadãos, né, que pagam caro por isso, diga-se de passagem. Então, ela é um movimento que vem valorizado aí nos últimos anos, aparecendo em determinadas provas, e ele é um movimento importantíssimo, né? Nós, historiadores, costumamos colocar a revolta do vintém como o movimento urbano mais importante da época do Segundo Reinado, tá? E que teve manifestações urbanas importantes, como, por exemplo, ali as manifestações pelo golpe da maioridade, né? Pela maioridade de Dom Pedro II, as manifestações envolvendo, por exemplo, a questão Christie, e algumas outras ligadas a questões abolicionistas, tá? Já do final do Império e por aí vai. Então é um movimento crucial e que acontece já num momento de crise do próprio reinado. Tá? Olha o ano da revolta, é 1879. Faltavam 10 anos para o fim do Império e o Dom Pedro II já enfrentava uma série de fatores que acabaram levando a um desgaste político grande da monarquia e a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 89. A questão militar já estava em voga depois do retorno dos soldados e do exército brasileiro da Guerra do Paraguai, desvalorizados ainda, né, pouco valorizados pelo governo no sentido ali de receber maior prestígio, de modernização, de maior soldo para o exército. Nós temos a questão religiosa do rompimento da igreja com o Estado brasileiro por conta da defesa do Estado em relação à maçonaria. Nós temos a questão abolicionista se ampliando no Brasil, a elite que só aceitava abolir a escravidão mediante o pagamento de indenização. Então nós temos uma série de questões que estão se avolumando e estão fazendo o Dom Pedro II perder o apoio de setores importantes da sociedade e que acabam demonstrando uma determinada fragilidade já da monarquia. O Dom Pedro II ainda contava com muito apoio popular. E a revolta do vintém em nenhum momento é uma revolta para tirar o imperador do poder. Mas ela tem consequências políticas importantes, né? Ela ajuda a fortalecer grupos de oposição à monarquia que vão aproveitar a revolta para se manifestar contra o governo. Ela ajuda na queda de um ministério, ele mesmo coloca aqui no texto, o ministério caiu. Era um ministério liberal comandado pelo Visconde João Lins de Sinimbu, e isso é muito relevante para a época. Então, é uma revolta que tem um peso histórico grande dentro do Segundo Reinado e que acabou de maneira violenta, né? A população agiu de maneira violenta, esfaqueou condutores, mulas, derrubou bondes e as forças policiais acabaram abrindo fogo contra essa mesma população. E aí, qual é o objetivo disso, né? Qual é o objetivo dessa violenta repressão a uma manifestação, né, que, como ele próprio diz, era por um pobre vintém? A ideia aí só pode ser, galera, a de conservar o exercício do poder. Esse é o nosso gabarito. Não existe nada no texto que aponte ali para questões como, por exemplo, proteger o patrimônio privado, apesar deles terem depredado os bondes, né, derrubado os bondes. A ideia de salvaguardar o espaço público, porque diz que eles avançaram ali, né, sobre o palácio, né,
na busca de solicitar ao Dom Pedro II a revogação da taxa, mas em nenhum momento isso foi política aqui nessa fase do Império. A ideia de você reprimir violentamente essa manifestação é de você garantir o poder da própria monarquia, né? Você impedir ali um momento maior de crise, é você manter, é você conservar o exercício de poder. Por isso, reprimir essa população, por isso, reprimir essa manifestação, fazendo com que eles se dispersassem. Beleza? Então, esse é o nosso gabarito. Tá? Ele fala depois em sustentar o regime democrático, tá? Logicamente que não, o Brasil está longe de ser uma democracia nesse momento, até pelo voto censitário, por exemplo, que existia no nosso país, e ele fala também em capturar os ativistas radicais. Em nenhum momento você fica com essa impressão de que o governo quer apenas capturar, né? Pelo contrário, ele manda abrir fogo, né? Então, ou dispersa ou acaba morrendo, né? Então, o gabarito aí, conservar o exercício de poder, tudo na questão nos leva para isso, beleza? Lembrem da crise da monarquia para poder resolver essa questão. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.